A Assembleia está analisando a proposta que determina que apenas as empresas públicas possam explorar os serviços de água e esgoto no Paraná. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o deputado Luiz Eduardo Scheida, do PMDB. Deputado, na prática significa que passa a ser monopólio do Estado, do poder público, a exploração dos serviços de água e esgoto, é isso? Não necessariamente. Ele explora, seja o município, a prefeitura, no caso, ou o Estado, de forma majoritária. Ela terá o controle do serviço de água e esgoto. Agora, é facultado também, mesmo com a mudança constitucional, as empresas de economia mista, o que significa que a iniciativa privada também possa participar. Do que difere do modelo que com o qual nós convivemos até algum tempo? É que esse modelo ele faculta o poder público e a iniciativa privada para participarem majoritariamente. Nesta mudança constitucional, obriga que majoritariamente seja o poder público a gerenciar, a administrar o serviço de concessão de água e esgoto. Quer dizer, essa é uma visão de que a água já está sendo vista como uma commodity muito valiosa num futuro muito próximo? Pelo contrário, ela não pode ser commodity, ela precisa ser algo vital realmente como a água é, fora do comércio. Se a água for transformada em mercadoria, aí sim nós estaremos diante de uma situação de muito conflito. Apenas para dar um exemplo a você, nos 8 anos do governo anterior, do governo Jaime Lerner, o governador investiu em serviços de água e esgoto cerca de R$1,5 bilhão de reais. Este governo agora vai investir 3 bilhões e 200 milhões, ou seja, mais do que o dobro. Se você também verificar o número de pessoas atendidas pela chamada tarifa social, naquela época chegava a 8 mil famílias. Hoje ultrapassa 320 mil famílias. Ou seja, é uma diferença brutal. Quando o poder público atende majoritariamente e volta à sua capacidade administrativa para atender o cidadão, ele não visa o lucro. O lucro é o bem-estar social. Já a iniciativa privada, ela tem uma parcela de acumulação de capital que vai para os seus lucros. E aí, é claro, muitas vezes deixa a desejar, como nós tivemos agora num passado recente e que não queremos mais que volte a acontecer aqui mesmo no Paraná. Agora, essa proposta vai permitir, então, que o Estado possa se associar, inclusive, a empresas multinacionais para a exploração de água? Sim, pode. No caso do Paraná, isso não é necessidade, até porque a Sanepar é tida e a vida como uma das empresas mais exitosas no ramo. Mas uma prefeitura pode vir a fazer isso, não é? Ela, ao invés de terceirizar para a Sanepar, ela pode ter o seu serviço tocado pela própria prefeitura, mas consorciado com a iniciativa privada, se a Sanepar não for a opção de escolha daquele município. Deputado, o Paulo Galvez está no plenário com o deputado Carli Filho, que tem uma opinião diferente sobre esse assunto. Paulo. Pois é, Ney, hoje à tarde alguns deputados se manifestaram contrários à PEC e o deputado Fernando Carli Filho é um deles. Deputado, por que a sua discordância em relação a essa proposta? Veja, em primeiro lugar quero cumprimentar a você, Paulo, cumprimentar todos que nos acompanham pela TV Sinal, pelo simples fato de ser uma emenda inconstitucional. Não é? O que significa isso? Que ela fere, que ela agride, que ela usurpa a todos os preceitos constitucionais que existem, né? No artigo 30 da Constituição Federal, que se repete no artigo 17 da Constituição Estadual, está muito claro, e eu posso ler a todos vocês, no inciso 1º, diz que compete exclusivamente aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e organizar e prestar tais serviços, como o de saneamento básico. Então, nós, como legisladores, como guardiãos dessa Constituição, que estamos aqui para buscar pela constitucionalidade, repito aqui, que será votada na terça-feira, nós devemos ser os primeiros a respeitar o que diz em nossa Carta Magna. E é uma proposta que ela não deve nem ser interpretada como inconstitucional, ela é claramente inconstitucional. E eu não posso aqui, como legislador, como defensor dos paranaenses, deixar que uma proposta de emenda constitucional
que fere a nossa Constituição, seja aprovada simplesmente por um capricho do governo do Estado. Agora, deputado, o deputado Sheida está defendendo no estúdio a seguinte questão: a água não pode se tornar uma mercadoria, a água é um bem público. Ele está falando do mérito da questão, não da questão pura e simplesmente da constitucionalidade. Rapidamente, por favor, em relação ao mérito da questão, se fosse uma proposta constitucional na avaliação do senhor também, como é que o senhor veria o mérito? Veja, nós temos que lembrar que mais de 40% da Sanepar, que é uma grande parte, é controlada por um grupo privado, que também visa o lucro. É bom que isso fique claro para todos que nos acompanham. Eu tenho o maior respeito pelo conhecimento ambiental que tem o doutor Sheida, que além de deputado é médico, mas eu discordo veementemente da posição dele, porque existem em diversos municípios de que o saneamento não é atendido e não é fornecido de forma suficiente, de forma aceitável pela Sanepar. E posso dar exemplos de algumas empresas que prestam serviços públicos e que têm uma tarifa mais baixa, inclusive, que as que são prestadas por empresas estatais. Ok, muito obrigado pela entrevista. Portanto, Ney Hamilton, um assunto que volta à pauta aqui na terça-feira que vem ainda promete muita discussão. Deputado Luiz Eduardo Sheida, sua réplica. Não, eu fico contente até do deputado Carli Filho insistir na questão da legalidade ou não da emenda proposta. Se ele estivesse discutindo o mérito, aí eu ficaria preocupado. Mas, veja, a proposta é uma proposta meritória. Quanto à questão dela ser constitucional ou não, é uma discussão que vai competir, é claro, às pessoas que são mais afetas ao direito, não é? Mais afetas ao direito. Até porque nós temos dentro da Assembleia Legislativa pessoas ilustres, com capacidade e com discernimento para discutirem essa matéria. Agora, uma coisa fica clara para todos nós: todas as vezes em que a água foi objeto de lucro, ela prejudicou o cidadão que precisa da água. E quem é ele? Somos nós, os seres humanos, cujo corpo é formado de 70% de água. Então somos realmente uma verdadeira caixa d'água ambulante e é preciso cuidar disso com muito carinho. O deputado Carli Filho, ele argumenta que deveria caber aos municípios decidirem essa questão da água. Quer dizer, em muitos municípios hoje no estado, a maioria deles, eles são clientes da Sanepar. Quer dizer, eles têm um contrato de exclusividade com a Sanepar. Já decidiram, inclusive. Quer dizer, o senhor acha então que deveria o Estado, ou melhor, a Assembleia Legislativa deveria propor então uma PEC para que os municípios, para que esse controle ficasse com os municípios, quer dizer, não poderia se passar para a iniciativa privada de nenhuma forma. Nem há necessidade, porque essa titularidade já é do município. O município é que concede à Sanepar a exploração do serviço. Se hoje o prefeito quiser dar para outra empresa, ele pode fazer isso. Isso já existe. Essa autonomia que o deputado fala já existe, já é constitucional. O que nós estamos discutindo é uma outra coisa. Nós estamos vendo hoje um avanço brutal da economia de empresas do setor na China, na Índia e inclusive no Brasil. E o Paraná não é exceção. Esse cantinho do Brasil, que é 2% do Brasil, que é o nosso Paraná, as empresas privadas estão visitando os prefeitos, oferecendo regalias em um ano eleitoral, inclusive, para ficarem com o benefício da exploração da água e esgoto. Por quê? Porque isso dá lucro. Não é? Um lucro, muitas vezes, como eu disse, que pode ser o lucro social reinvestido em tarifas sociais, como faz o governo Requião, em expansão da rede coletora de esgoto e de tratamento, em outorga de uma água de boa qualidade, enfim. Mas a empresa privada faz o quê? Ela quer o lucro, inclusive, para beneficiar os seus acionistas. Por isso eu fiz a comparação entre o que se investiu em 8 anos de Jaime Lerner e o que se investiu em 8 anos de Requião. É simplesmente o dobro o que foi investido quando a Sanepar estava em mãos de um governo que tinha uma preocupação social e a Sanepar era e é, como é hoje, uma empresa de domínio público. Para resumir em 5 palavras, a água é um bem público. Fora do comércio. Muito bem. Deputado Luiz Eduardo Sheida, PMDB, muito obrigado pela sua presença no Telejornal da TV Sinal. Até uma próxima oportunidade.